Os vigilantes de carro forte da Prosegur, em Belo Horizonte, cruzaram os braços e pararam as atividades dentro da base, revoltados com o posicionamento e a gestão da Prosegur em Minas Gerais. Estou aqui com Osias Soares, nosso diretor da Prosegur, Adilson da Nóbrega, nosso diretor na Blinks. O estupim da paralisação, pessoal, foi o anúncio por parte do gerente que a Prosegur ia conceder 15 a 30 minutos de refeição na rua e os trabalhadores, os vigilantes, teriam que bater ponto. Somado às punições, excesso de jornada, não concessão de intervalo-refeição, os trabalhadores da Prosegur estão laborando em 12, 13, 14, 15 horas por dia e está tendo um tratamento desumano e desrespeitoso dentro da base. Não suportando mais a pressão, os trabalhadores, de forma espontânea, cruzaram os braços e convocaram o presidente do sindicato para estar presente. Não foi uma greve, foi uma paralisação. O que tem que chamar para uma reflexão muito maior por parte da direção da empresa. Por que os trabalhadores pararam? Como que a empresa vem tratando os trabalhadores, os vigilantes, no Brasil e em Minas Gerais? Os trabalhadores estão sendo convocados para a sala de segurança, para assinar advertência, balão, ameaça de justa causa por uma simples multa de trânsito. Os trabalhadores denunciaram para o presidente do sindicato que muitos estão fazendo tratamento psiquiátrico, tomando remédios controlados. O excesso de jornada, a pressão vem adoecendo os trabalhadores. E é preciso que a gente comece a repensar a forma de como é que a gente quer que a empresa continue funcionando. A revolta foi geral. Põe na tela, produção. Põe na tela que os trabalhadores vieram até o sindicato para denunciar as condições de trabalho e como estão sendo tratados. E foram enfáticos com o presidente. Não aceitamos mais essa gestão. Não queremos mais esse gerente em Belo Horizonte. E queremos a presença do sindicato dentro da empresa. Todas essas questões foram motivadas pela direção da empresa, que está dando justa causa, inclusive em dirigente sindical. Ameaça os trabalhadores, excesso de jornada, retirou o aparelho celular dos trabalhadores, fica 12, 13, 14, 15 horas sem comunicação com a própria família e impedidos, inclusive, de buscar até uma própria consulta. Com isso, os trabalhadores estão adoecendo, se revoltaram e pararam as suas atividades. E se está prometendo, se a empresa não mudar, vai parar quantas vezes for necessário, com o sindicato ou sem o sindicato, porque não aceitam mais e não vão concordar com a decisão da empresa de retirada de direitos. Cada vez mais os trabalhadores estão pagando batidas, multas, advertência. É preciso uma reflexão. A gente vai ver como é que foi essa paralisação. Põe na tela! Os trabalhadores vigilantes de carro forte da Prosegur, em Minas Gerais, paralisaram suas atividades no dia 19 de junho de 2026, em protesto contra a postura adotada pela empresa em relação ao intervalo de refeição. Segundo relatos dos próprios vigilantes, a Prosegur adotou o horário destinado ao almoço a períodos entre 15 e 30 minutos na rua, medida que contraria a convenção coletiva de trabalho do segmento. A situação gerou forte indignação entre os trabalhadores, que consideram a medida inaceitável e desrespeitosa. A paralisação ocorreu de forma espontânea, motivada pela revolta dos empregados diante das condições impostas pela empresa. A Convenção Coletiva de Trabalho vigente em Minas Gerais estabelece de forma clara que o intervalo para refeição deve ser de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas. O entendimento da categoria é de que a tentativa de reduzir esse período representa um grave descumprimento das normas coletivas negociadas e assinadas pelas empresas do setor. Além da questão do intervalo de refeição,
trabalhadores denunciam um ambiente de crescente pressão dentro da empresa. Segundo os relatos, vigilantes estariam sendo submetidos a penalidades disciplinares, suspensões e outras medidas consideradas excessivas em meio a uma rotina marcada por jornadas prolongadas e adoecimento mental. De acordo com as denúncias recebidas pelo sindicato, há casos de trabalhadores cumprindo jornadas que chegam a 14 e até 15 horas diárias, situação que aumenta o desgaste físico e mental dos profissionais responsáveis pela segurança e transporte de valores. A mobilização dos trabalhadores demonstra o nível de insatisfação existente na base da Prosegur e acende um alerta sobre a necessidade de diálogo e respeito às normas que regulam as relações de trabalho no setor de transporte de valores. São Paulo, Rio de Janeiro, Federação, Confederação e dos trabalhadores de Minas Gerais, todos da Prosegur, apoio a vocês, solidário nessa questão. Mas essa paralisação, que eu entendo, é muito mais do que uma paralisação. É um grito, é um pedido de socorro, que os trabalhadores não estão suportando mais. Tem trabalhador vigilante, com 20 e tantos anos de empresa, que eu tive informação hoje aqui, que pediu conta, porque não está tolerando. Venha conversar com a gente, vamos resolver os problemas. Falei hoje com o representante sindical que essa situação dos trabalhadores, senão não vamos aceitar a retaliação. E eu quero compromisso de todos vocês, pessoal. Se demitir um aqui, se der balão, se der advertência para o ato que vocês fizeram e assumiram aqui perante o presidente do sindicato, que eles vão tentar colocar nas costas do Leandro aqui, ó, que é o dirigente sindical, que ele fez greve. Foi o Leandro que pediu para vocês parar, pessoal? Não! Então tá aí, não foi o Leandro, tá certo? Vão tentar colocar que foi o movimento do sindicato, porque eles chegam lá na superintendência, eles não falam nada do que é a verdade. Então, ô Leandro, é o seguinte, nós vamos pedir os trabalhadores para retornar, mas com compromisso de todos, pai de família, trabalhadores, vigilantes honestos. Agora, pessoal, é um por todos, todos por um. É um por todos, todos por um. Se mandar um funcionário embora aqui, para tudo. Se mandar punição para um vigilante, botando na conta dele, pessoal, é o compromisso de vocês, cara. É a nossa dignidade. O sindicato vai estar junto. Eu só não mandei o aviso de greve aqui para a empresa, porque nós temos uma mediação. Nós temos um compromisso de conversar com a empresa, ok? Eu vou resolver isso aqui. A questão do ticket, pessoal, é o seguinte, é importante, legal você ter perguntado. A questão do ticket, quando teve a reforma trabalhista, a reforma falou que a não concessão de intervalo de refeição deixou de ser hora extra. Então, quando você não faz intervalo de almoço mais, você recebe 50% da sua hora normal. Deixou de ser hora extra. Naquele momento, eu tive na Superintendência Geral do Trabalho, eu falei, não, essa é a lei. Como nós temos um caso atípico aqui no transporte de valores, que o pessoal sai e não volta, então o correto é da hora de almoço todos os dias. Da mesma forma que os gerentes têm, que o pessoal da central tem, que o pessoal da tesouraria tem. Então, os vigilantes, ele tem uma característica que muitas vezes eles não voltam. Então eu negociei com Alessandro Abraão, que foi o presidente da Prosegur, que já saiu, e com o senhor presidente Alexandre Majeski, e conseguimos 7 tickets para compensar essa situação. Mas a empresa, de um tempo para cá, ela vem buscando a retirada dos direitos, inclusive até deixando de respeitar a convenção coletiva. Teve trabalhador aqui vigilante, que lá fala que tem que ter uma cartela fechada. Eles colocaram o vigilante a 12 por 36 e pagaram por dia trabalhado. Foi ou não foi? Foi! Descumpriu a convenção coletiva. Tem vigilante que estava lá na Vivo, trabalhando, carregando caixa. Isso é papel de vigilante, pessoal? Não. Pronto. Aí o sindicato atuou, eles recuaram. Mas o carro está saindo, pessoal. Aí, agora
É 11 horas, né? Mais uma equipe que vai ficar sem intervalo de almoço. É isso aí, pessoal. Bom trabalho aí. É isso aí. É importante, cara, mostrar, cara, que os trabalhadores estão revoltados. E não é o sindicato. É o que a gente vem falando todos os dias sobre relações sindicais, sobre tratar bem os trabalhadores, sobre respeitar as condições que vocês próprios negociaram, que tem a convenção coletiva, sobre ter uma jornada decente, sobre o adoecimento do trabalhador. O trabalhador não está aguentando, pessoal, não está aguentando. Né? Relatos dramáticos aqui de trabalhadores usando tratamento psiquiátrico. Dramático. E como é que nós vamos fazer? E como é que nós vamos fazer?